Hoje é dia 26 de novembro de 2008. Estamos aqui nos estúdios da Unimonte, nossa parceira, no projeto Memória História Oral. Eu sou o Cláudio Lorena, professor pesquisador da FANS, que, acompanhado do estudante de História, Manuel Bugalo, estarei entrevistando, conversando informalmente com o Odair Gonzalez, nosso vereador recém-eleito. Boa tarde, Odair. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio da Unimonte e nesse projeto Memória História Oral, que é um projeto da FANS, e eu espero que seja de bastante utilidade, principalmente de pesquisa aos estudantes e pessoas que eventualmente venham depois a consultá-lo. Boa tarde, Cláudio, boa tarde, Manuel, boa tarde, amigos e eventuais consultores desse momento histórico, né? E eu fico muito grato por ter sido convidado para participar desse momento muito importante para a cidade, que a gente de alguma forma pode contar alguma experiência, que para gerações futuras de alguma forma ela pode ser útil, né? Para consultas pelo menos, né? Eu fico muito contente de estar aqui com vocês, estarei falando com muito prazer. Tá, é uma satisfação nossa também. Já dando início ao nossa sabatina, vamos dizer assim, você poderia nos dizer seu nome completo? Digo, meu nome completo é Odair Gonzalez, sou neto de espanhol por parte de pai, neto de português por parte da mãe, que era do meu avô, da minha avó era italiana, meu avô espanhol. Então dá para sentir que a raça está misturada aí, a península toda com os italianos. Então dá para se perceber que a mistura saiu meio torta, né? Tá ótimo, completou a miscigenação, miscigenação de todas as raças né? Colonizaram aqui, com exceção do japonês, já só teria o olho meio rasgado. Que dia, mês e ano você nasceu? Nasceu no dia 6 de dezembro de 1946. Você poderia citar o nome de seus pais? Lógico. Irineu Gonzalez e Olga Ribeiro Gonzalez. Meu pai era ferroviário e trabalhava na antiga estrada de ferro Santos Jundiaí. Ele era chefe da estação, dava um bonezinho, cap vermelho, aqueles saudosos tempos do trem, né, que fazia um transporte gostoso, que era adequado naquelas épocas, né, que hoje nós temos saudades. E relembra um momento assim muito importante da cidade naquele momento. A cidade o porto era exportador praticamente só de produtos agrícolas, né, do café, a banana que ia daqui para outros lugares do estado, que é plantada aqui na região de Santos, transportada por barcaças na época, tinha famílias tradicionais que cultivavam a banana, como a Áurea Conde era uma delas, né? Os Vergaras eram outros também, e utilizavam o trem como meio de ligação, deslocamento de escoamento da sua produção para o estado de São Paulo. Era uma época muito interessante. Onde você estudou? Qual é a sua formação? Eu estudei, eu morava no antigo bairro Chinês, ali no Valongo, hoje, na rua Visconde de São Leopoldo, número 485. Um chalé de madeira que não existe mais. Ele ficava no sopé do Morro da Penha, ao lado do Parque Infantil Maria Patrícia. Então ali, muitos portugueses naquele morro, muitos ilhéus, muitos espanhóis, né? E estudei lá nos meus primeiro ano, segundo, até o terceiro ano, foi no Bartolomeu de Gusmão, que era uma escola que existe até hoje, está hoje no Chico de Paula, na Saboa. Fiquei até a terceira série. Aí nessa época houve uma ameaça de queda de barreira, que já estava para cair uma pedra, estou caindo barreira na cidade, em 56, por aí, 55, 56. E a escola ficou ameaçada, então interditaram a escola e eu mudei para o Colégio Barnabé, né? Então esses foram os meus primeiros passos na educação, quer dizer, na época era educação de primeira a quarta, depois tinha quinta a oitava, depois tinha o segundo grau, quer dizer, científico, né? Fiz científico, depois contabilidade. A vida me levou para outros lugares, né? Depois explico por quê.
Cite alguns fatos que marcaram a sua infância, algumas brincadeiras. Você gostava de jogar futebol na rua? Bom, minha geração cresceu com a bola, né? Nós nascemos com bola. Então, junto em frente à nossa casa, tinha uma carvoaria, do lado da casa, era uma carvoaria. Né? E nossa bola era tudo naquela carvoaria. Todo mundo jogava bola no pátio da carvoaria. Toda a molecada, chamava o bairro do Capinzal, que era depois da Vala. A Vala era a separação, era a divisão dos bairros da Banda e do Capinzal, que era tudo no mesmo lugar, junto à Chácara do Barreiros, antiga, onde está hoje o Colégio Maria Patrícia, na Escola de Educação Infantil. E na nossa banda lá, o nosso campo era uma carvoaria, o pátio da carvoaria. Então nós éramos conhecidos até, imbatíveis até, porque nós treinávamos, jogávamos todo dia naquela carvoaria descalço. Né? E descalço do nosso pé, a sola dos nossos pés era dura mesmo, tanto pisar no carvão era dura mesmo. E nós éramos artistas da bola, nós jogávamos bola todo dia. Né? Dali saíram os craques da igreja, o João Santos jogava com a gente. Tinha outros menos voltados que não chegaram a ser profissionais, né? Mas o Barreiro, que foi um time, o Galo da Várzea, que fez um nome durante décadas lá em Santos, saía tudo dali. Né? Tinha campeões de futebol de Várzea, saía tudo daquele bairro lá, né? Lá e do Macuco. Né? E nós, por termos um casco duro, né? Pé duro, nós não perdíamos para ninguém na carvoaria. Então era engraçado que ia aqueles times todos fantasiados, né? Que vai lá comigo na campanha, lá. Amigo de infância, tá? Hoje anda comigo, é. Jogou com o Pelé. Assim, bacana porque eu tenho essa Criatividade, a molecada perdeu muito. Eu vou contar. Adriana, ele tem. Quando eu parei que estava falando de futebol. Aí estava. Estava falando do bairro. Bairro chinês, chinês. Falei do futebol, aqui da carvoaria, não é isso? Isso. E a continuação é da Estava falando do Barreiros e do Galo da Base. Isso. E do Capinzal. Isso eu estou falando. Isso. Então, aí está falando que lá o pessoal quando ia jogar conosco, lá onde nós treinávamos, que era na carvoaria, o pessoal vinha de outros bairros da cidade, então todo mundo acostumado a jogar diferente, em grama e tal, né? Porque naquela época tinha 72 campos de várzea, né? Então quando chegava para jogar conosco na carvoaria, aí ninguém andava, e só nós com a bola, porque eles não conseguiam correr atrás da gente. Como é que ia correr atrás da gente? Então era um show, né? E os melhores jogadores que iam lá jogar, aprendiam porque não tinha como ganhar, o pessoal da carvoaria. Então, era o famoso pessoal da carvoaria, né? Né? Então era muito interessante. E ali, naquele bairro, você, pela convivência com pessoas humildes, todo mundo era nós, todo mundo, né, muito simples, né? As roupas eram feitas pelas nossas mães, não tinha roupa de marca, não tinha esse apelo que tem hoje, né? Então todo mundo muito simples e tal, né? E o nosso divertimento era futebol, né? Era só futebol. E aprendemos ali a conviver como um verdadeiro futebol de várzea, futebol malandro, né? Você aprende a se defender, como você sair de uma situação, né? E tinha lá esse Barreiros que eu falei, tinha um time que fez história na cidade, eu vou até escalar o time, para que as pessoas que forem nos consultar vão lembrar desse time. Eu vou conhecer pelo menos um pouco da história desse time que é o Barreiro, Sociedade Esportiva Barreiros. E o time que foi pentacampeão da Várzea, que ninguém ganhava desse Barreiro, na década de 60, era em 65, 66, 67, 64, era Costa Pereira, que era um apelido que tem um goleiro da seleção portuguesa, jogava no Benfica, era Costa Pereira. Esse português, ele era importado, nós trouxemos o português do Macuco para jogar lá no time lá. Esse Costa Pereira é danado, né? Danado. Quando ele estreou no Barreiros, ele foi saltar no escanteio, ele deu um murro na cabeça do ex-central. Quer dizer, o ex-central falou, que bom goleiro é esse lá, maluco que vem bater na gente. Quer dizer, ele veio de socar a bola, socou a cabeça do central. Né? E o central, o Cláudio Socó, está vivo até hoje, tem uma banca de jornal na Praça Mauá. Então era Costa Pereira, Bexigo, Socó, Nivete e Ednir. Aí Lido e Chico. Esses Lido e Chico só não jogaram no profissional porque eram malandros, não queriam saber de treinar, não queria pegar o ônibus para ir no bonde para ir treinar, eles não queriam saber de nada, mas eram os campeões da Várzea. Era o meio de campo, que na época era 4-2-4. Então era Lido e Chico, era o meio de volante e o meia direita, né? E a linha era Zé Carlos, Tamico, um dos maiores centroavantes que teve na Várzea, Negreiros, que depois jogou com o Pelé, né? E João Enguiça, que era um malabarista. Esse João Enguiça, ele pegava a bola, ele punha na cabeça, ele punha do lado, ele sumia, escondia a bola. Era só artista nesse time. Ficou 5 anos seguidos, ninguém ganhava do Barreiro. E quando o Barreiro ia jogar, nós, era mais moleque ainda, ia tudo em caminhão assistir o jogo. E
quebrava o pau. Quando quebrava o pau, a gente subia tudo no caminhão e ó. Um moleque, né? Mas eram momentos interessantes. Né? E nesse campo nosso, sempre tinha um jejum anual de uns 3 meses, que eu montava o circo no nosso campo. Justamente no nosso campinho eu montava o circo. Era o Circo Toledo e Pelanca. Então eu ia lá e os artistas, eles tinham algumas atrações, né? Inclusive o Silvio Santos foi lá nesse circo. Quando ele começou, no início da carreira dele, ele ia lá, a levar algumas vedetes lá, né? E a molecada tudo passando por baixo da lona, né? E quando tinha algumas coisas extras, os extras eram contratados do nosso pedaço ali, né? Do bairro ali, né? Então tinha o Tizil, né? Naquela época podia chamar de Tizil, né? Hoje eu vou preso falar Tizil, né? Era o moreninho, escurinho, né? E ele era sempre contratado no filme que tinha Tarzan, ele era sempre contratado. Não sei por quê. Coitado, ele era um menino fabuloso, né? Mas então era engraçado, a gente brincava, Tizil, ele ficava bravo. Ele não sabia se ele interpretava o texto da peça, que ele tinha decorado, ou se brigava com a molecada que estava lá atrás, lá naquela geral, né? Chamando ele de Tizil. Era engraçado. Né? Então tinha umas passagens assim, né? Ninguém tinha dinheiro, tinha que ganhar dinheiro. Como é que tinha que ganhar dinheiro? Aí eu fui estudar no Colégio do Canadá, e era muito longe, né? E eu tinha que pegar 2 conduções, mas eu não tinha dinheiro para pegar 2 conduções, eu só tinha uma condução, dinheiro para uma condução, que eu pegava na Praça Mauá, então eu tinha que ir a pé até a Praça Mauá. Na volta eu vinha com muita fome, eu tinha que me virar, né? Eu com qualquer outro moleque lá, né? Então nós vendíamos vela. Não tinha, sabe, um cemitério ali ao lado da gente, nós íamos vender vela. E na época do finados, a gente fazia um caixa para 3 meses, né? Na época do finados, fazia um caixa, né? Só que, em vez de nós ficarmos na porta do cemitério vendendo vela, né? Que ficava era muita concorrência, eu e mais um primo meu, nós íamos até a Praça dos Andradas a pé, com aquela caixa nas costas, vendendo vela. Né? E para voltar, nós voltávamos vendendo no bonde. Então existiam aqueles bondes abertos, né? Com reboque, né? Então, enquanto o cobrador estava de um lado do bonde, cobrando e fazendo troco, nós que não tínhamos dinheiro para pagar o bonde, ficava do outro lado vendendo vela. Então nós com a caixa de vela, vendendo, fazendo troco do mesmo jeito, e ele de lá. E ele ficava, ou ele corre atrás de mim, ou ele ia cobrar o pessoal, porque o bonde vinha cheio, né, para chegar no cemitério. Né? Então era aquela farra, né, com a caixa de vela aqui, e o cobrador querendo pegar a gente. Mas dava para defender um dinheirinho para uns 3 meses de condução. Né? E a condução eu pegava na volta, porque eu vinha do Canadá com muita fome, então aquele dinheiro servia para pagar a volta, para chegar mais rápido em casa para comer. Né? As coisas interessantes da época, de coisa inocente, né? E como era o bairro chinês naquela época? O bairro chinês, ele ficava, a divisa dele era da Praça dos Andradas até o Saboó, o Cais e o Morro. Tá? Aquele trecho da rua Visconde de Leopoldo, Visconde do Ibaré, rua Caiubi, rua Cristiano Ottoni, rua Marquês de Herval, rua São Leopoldo. Né? Essas ruas todas aqui, essas ruas que compunham o bairro chinês. Além dos morros que a gente fala do bairro chinês, na verdade era do Morro da Penha, era do Morro do Pacheco, ou da subida do Morro do São Bento, ali onde tem aquele elevado hoje, tem a Largo São Bento, a Vila São Bento, não Largo, a Vila São Bento. Tinha o mosteiro lá, que tinha uma colégio de freiras lá antigamente, que dava aula dava aula para pré-primária, pré-escola, né? E a molecada também ia para essa pré-escola lá também. E o bonde nas suas aventuras, assim? O bonde, eu tomei muita surra por causa de bonde. Surra do meu pai, que na época eu podia bater, né? Naquela época a gente não tinha esse negócio, pegava na orelha e arrastava, né? E cacete mesmo, porque naquela época né, a educação era mais ou menos assim, né? Porque os pais ficavam muito tempo fora de casa, trabalhavam o dia inteiro, e quando voltava, qualquer reclamação que houvesse era motivo de couro. Vivemos isso, né? Não é novidade para quem viveu nessa época, né? E eu, quando estudava no colégio Bartolomeu de Guzmão, ele ficava na Visconde do Ibaré, embaixo do Morro do Pacheco, ao lado da escadaria do Pacheco. Até hoje está lá uma casa geminada, ali funcionava a escola. E a pedra não caiu até hoje. Né? Então, quando nós íamos pela Visconde de São Leopoldo, quando chegava na curva para entrar na rua Visconde do Ibaré, o bonde diminuía para fazer a curva. Né? Aí é quando a molecada subia no bonde. Subia tudo no reboque, né? E via correndo do cobrador até chegar na escola. E aí meu pai ainda descobriu esse negócio de bonde aí cobriu todo mundo, que falou para outra, aí apanhava até desaprender de pegar bonde. Mas só estava no sangue de pegar bonde sem ele ver do mesmo jeito. Né? Mas o bonde foi uma parte assim, muito interessante da história da cidade. Né? Acho que até foi um crime que fizeram na época, quando destruíram
esse patrimônio da cidade, né? Se eu não me engano, perto de 1960, no final da década de 60, começaram a desativar os bondes, destruíram a machadadas nas oficinas da CSTC e perdemos o bonde, literalmente o bonde da história, né? Hoje estamos tentando, o prefeito Papo, como o Beto já tinha feito, está fazendo uma linha turística de bonde e as pessoas têm a oportunidade de estar vivendo um pouco daquela época, né? Era tranquilo, quer dizer, uma época também que não é adequada às de hoje, quer dizer, era uma época mais calma, né? Não tinha tanto trânsito, morria até gente atropelada por bonde, né? Eu tinha um vizinho que morreu atropelado pelo bonde que fazia, era o bonde 16, chamado de Lavageiro, porque ele fazia o ponto final embaixo do Morro da Nova Sintra. Então ele chamava bonde de Lavageiro. E em frente ao mercado, antigo mercadinho municipal, que era na Rangel Pestana, com a Senador Feijó, naquela curva ele atropelou um senhor vizinho nosso que morreu, atropelado por um bonde, algo impensável nos dias de hoje, né? Então o bonde foi um momento assim. Por que bonde Lavageiro? Então o bonde Lavageiro era o bonde 16, porque ele saía da Praça Mauá e fazia o ponto final na Rangel Pestana, embaixo do Morro da Nova Sintra. E do Morro da Nova Sintra, assim como o Morro São Bento, o pessoal criava porcos. Criava porcos lá. Então a gente fala que está servindo lá o pessoal que criava porcos. Era o lavageiro. Ah, o lavageiro, vai pegar o lavageiro, né? Então o lavageiro era o 16. O pessoal não gostava muito, o pessoal que morava no Jabaquara, no Breque, ou lá no Morro também, não gostava. Mas era um apelido que gostasse ou não gostasse, já estava na história da cidade. Quer dizer, se você consultar os anais de qualquer jornal da época, tal, você vai ver que está lá, o bonde lavageiro é o 16. Né? E o bonde inspirava essas coisas, né? Então era interessante. Todos os bondes tinham uma característica, né? Tinha o bonde do Matadouro, que era da linha 1, né? A linha 1 fazia a linha do Matadouro. Começava na Praça dos Andradas, e ia até lá o quartel lá do 2º BC, depois ia até ia até a pracinha, até São Vicente, era o bonde intermunicipal. E ele ia até a praça do... Eu não me recordo, aquela praça principal de São Vicente hoje, depois da Praça do Correio, Praça Barão. Ele ia até a Praça Barão, fazia um contorno na Praça Barão e voltava até a Praça dos Andradas. Esse era o bonde 1. E não tinha a Jardim Santa Maria, Maria Branca, era tudo mato, tudo capim, né? E a linha era alta, né? E onde é o Senai, olha, onde é o SESI hoje, o SESI, era o matadouro municipal, explorado pela família Ribas, era Vitor Ribas, né? E eles traziam bois que vinham de trem, esse trem que eu falei da estação que meu pai trabalhava, os bois chegavam aqui em Santos, vinham do interior, e paravam num terminal em frente ao cemitério da Filosofia, no Saboó. Ali tinha uns currais só para receber essas galeras de boi. Né? Eles desciam das galeras e ficavam nesses currais, e depois eles iam tocados por cavalos, eles iam até o matadouro onde é o SESI hoje. Ia. Só que eles chegavam muito ariscos, com fome, com sede, muita sede, né? Ficavam 3, 4 dias no trem, nesses percursos todos, né? Então chegavam com muita fome e muita sede, vinha arisco. E o gado que é para abate é gado Nelore, aquele gado branco, você deve conhecer. E são ariscos por natureza. Quando eles chegavam com fome e sede, na hora que eles abriam a porteira para tocar a cavalo para levar para o matadouro, escapavam muitos bois. Escapavam e em vez de ir em direção a São Vicente, que é o SESI, eles vinham em direção à Praça dos Andradas. E nós morávamos no caminho da Praça dos Andradas, morávamos na São Leopoldo, onde é a Maria Patrícia hoje. Então, quando chegava aquela boiada, era uma festa para a molecada, né? Eles chegavam chutando tudo, correndo atrás da molecada, nós subíamos no muro, eles queriam fuçar o muro, eles cabeceavam no muro, davam chifrada no muro, e a molecada tudo em cima, ia correr todo mundo, não ficava um. A molecada subia no morro, subia em caminhão, onde tinha pessoa que subia. E a mulherada tinha aquele negócio de quarar a roupa, elas ficavam... E ali é tudo cheio de mato, onde a gente morava, aquelas... chamavam de quaradouro, né? E as mulheres estavam tudo esticando roupa, assim, né? Quando chegava a boiada, largava a roupa e corria todo mundo para dentro de casa. E aí o boi pisava onde ia, pisava, arregaçava tudo, né? Até chegar os cavaleiros, demorava 15, 20 minutos, meia hora. Mas era o suficiente para fazer um alvoroço, né? Então todo mundo do bairro dessa época lembra dos bois que chegavam lá, né? E os coitados queriam beber água na vala, que ali tinha muito cavalo. Aí eles ficavam bebendo água lá, mas a molecada não estava acostumada com isso. A gente achava que eles queriam pegar a gente, chifrar, atropelar, então ficava um no chão, ficava tudo em cima de muro, tudo em cima de muro. Tinha um muro que dividia os nossos quintais com a Rua São Leopoldo, que era estreita naquela época, né? E tinha o muro da estrada, que tem até hoje.
molecada pulava para cima do muro e ficava todo mundo lá vendo os bois lá. Que era engraçado, né? Isso lembra até aquela corrida da Praça de Touros da Espanha, né? De uma certa forma lembra, né? Só que lá é voluntário, aqui não. Nós aqui éramos tudo laranja mesmo. O senhor tem alguns livros de cabeceira, então gostaria que o senhor nos dissesse alguns livros assim, que o senhor gosta, preferidos. Olha, eu sempre mudo de livro, né? Eu estou sempre vendo alguma coisa. Agora estou lendo Qual a Sua Obra? É um livro muito interessante que fala de aspectos emocionais do teu trabalho, o que você construiu, o que você constrói, o que você representou nesse período que você viveu aqui, que você passou por aqui, uma obra que você possa ter deixado, sabe? É um professor da USP, quero lembrar o nome dele, não estou me recordando agora, né? Mas eu acho hoje esse livro muito interessante, recomendo, porque ele te traz a reflexão. Às vezes você pensa que você não está fazendo nada e você fez tanta coisa que você às vezes não sabe dar valor àquilo que você está fazendo, àquilo que você fez e àquilo que você passa. Então, ele dá uma noção assim mais ou menos exata do que você, de uma certa forma, representou ou para os teus filhos, para a tua família, para a tua geração, para alguma pessoa que conviveu com você. Então é uma coisa muito interessante que a gente deve estar sempre revisando. O senhor poderia falar algumas pessoas assim, que influenciaram o senhor nessa entrada na vida política? Então, eu entrei na vida política, né? Eu estou na infância ainda, né? Você vai então na vida política. Voltar um pouquinho. Mas legal, eu posso falar da minha vida política, né? Então, eu posso falar da minha vida que no fim acaba confundindo. Então, quando nós saímos do bairro, quando eu saí do bairro lá, esse bairro que me traz grandes recordações, né? Eu não deixo de falar, sempre que falo alguma coisa, eu falo desse bairro. Mas eu mudei de lá com 17 anos, mas foram tão intensos que hoje eu tenho 62, vou fazer 62, e sempre que falo de bairro da infância, eu lembro só daquele lugar lá, né? Marcou muito, né? E marcou porque era uma família mesmo, né? O bairro era tudo, deveria ter no máximo, ali onde nós morávamos, 20 famílias, né? Mas essas 20 famílias eram tão próximas uma das outras que eram todos, uma fiscalizava o filho da outra, minha mãe fiscalizava o filho da vizinha, que a vizinha fiscalizava a mim também. Então a gente tinha essa coisa gostosa que quando tinha festa todo mundo era convidado, só era convidado, todo mundo entrava do mesmo jeito, né? Não tinha muro, as casas não tinham muro, né? Então todo mundo entrava na casa dos outros. Natal e Ano Novo era uma festa linda, uma festa que a gente fazia festa junina, o bairro era todo fantasiado de bambu, bandeirinha, tudo, era uma coisa muito legal, né? O clube de bocha, que tinha lá junto lá na Carvaria, juntava todas as pessoas mais velhas do bairro, né? Ia meu pai, meus tios, meus vizinhos, tudo, e baile e bocha. E domingo sempre tinha festival, né? Então a gente acabava de jogar bola e ia tudo pro festival para comer churrasco que os velhos faziam pra gente lá. Então era uma farra, né? Então quando eu mudei para lá, aí a minha vida foi mudando, né? Mudamos de amizade, você muda de ambiente, né? Mudei para Pedro Lessa ali, que na época chamava-se Rua Projetada 241. Ela era terra ainda, entre a Senador Dantas e o Canal 4, era terra. E chamava Rua Projetada, né? E ali também fiz amizade, aí fui jogar bola lá no Globo, tinha o Globinho, né? Jogar bola no time de lá, porque vim do Barreiro, esse cara deve ser bom de bola, né? Aí não era nada disso, mas no meio da molecada a gente acaba se dando bem, né? E aí fui jogar com o pessoal do Globo, fizemos um timinho lá, da molecada, e fui continuar a bola. Aí entrei, estava no Canadá, né? E comecei a fazer, e tinha um pessoal do Canadá que morava por ali. Aí a gente acabou mudando de amizade, acaba ficando mais naquele bairro. Até a bola a gente foi deixando de lado, porque naquela época começou a sair shows os Beatles, né? E quem gostava de rock eram os boyzinhos, né? A gente era rotulado de boyzinho, né? Porque só gostava de rock. É porque você começa a ter outros valores, começar a já olhar mais diferente para as meninas, né? Então a gente, em vez de ir para jogar bola na várzea, que várzea, vamos para a praia. Aí todo mundo ia para a praia, então era domingueira, era praia, então a bola já foi ficando de lado, as amizades foram mudando e os hábitos mudaram também, né? Aí dentro dessa mudança, eu estava querendo ser engenheiro, né? Estava falando que queria ser engenheiro. E fui fazer o científico. Mas, com 19 anos, quando eu estava com 19 anos, eu trabalhava no escritório de contabilidade e tive a oportunidade, o nome do escritório era José Barbosa, Contabilidade Barbosa, na Rua Brás Cubas, com a Praça da República, no edifício lá do IBC. José Barbosa me convidou para ser sócio dele, né?
falou, você não quer ser meu sócio? Eu estava trabalhando muito, né? Trabalhava muito, né? Estava trabalhando muito até ter uma explicação, porque posso abrir um parênteses, né? Que antes de trabalhar nesse Zé Barbosa, eu trabalhei no frigorífico Armor. Eu era office boy do frigorífico Armor. E lá conheci fiz amizade com quase todo mundo lá, né? E tinha dois em especial, que era o Carlos Pereira e o Belmiro da Costa. Esse Belmiro hoje é vigia de bordo e escrivão aposentado, e o Carlos Pereira, comerciante, também aposentado. E nós fizemos um grupinho ali, fizemos um time de futebol e tal. Fizemos um grupo tão forte que fomos todos mandados embora do frigorífico Armor. Porque eu era responsável pelo arquivo, então tinha faturamento muito forte, né? Então, todas aquelas notas que faturavam, tudo aquilo que faturava, eu fazia, no dia seguinte, eu fazia uma pasta de tudo que foi faturado, de nota, da segunda via da nota fiscal, tudo aquilo lá. Aí punha o dia na pasta, vamos supor, dia 10 de janeiro, Aí, no dia seguinte, dia 11 de janeiro. Quando eu tinha os 30 dias de janeiro, eu amarrava a pasta e punha uma placa, janeiro de 65, janeiro de 66, o que fosse. E colocava num quarto e ficava lá o pessoal para consultar. Quando os comerciantes tinham dúvida nas duplicadas, ia lá o faturista, olhava na pasta, deixa eu ver o dia, pegava o pacote, né? E consultava pela nota, achava tudo legalzinho. Só que os malandros, desses meus dois amigos, quando eu ia lá no quartinho para consultar, eles destruíam todos os arquivos, eles já rasgavam tudo, quer dizer, faziam todos os pacotes e chutavam tudo, espalhar tudo. Quando eu chegava lá, eu ficava louco, tinha que montar aquilo tudo de novo, aí tinha que fazer entrega de carta, ficava fazendo hora extra sem receber, né? Aí também aprontava para eles, né? Aí era aquela coisa de criança, né? Ele vai no banheiro, antigamente as portas eram assim, né? Você tinha um espaço em cima e um espaço embaixo, né? Então, quando eles iam lá, tinha uma lata de cera cheia de água e jogava por cima deles, né? Aí era aquela confusão. Bom, foi tanta confusão que fomos nós três mandados embora, né? Aí eu achava que tinha que tomar jeito. Então, fui para esse História e Contabilidade. Nessa história, comecei a trabalhar muito, né? Caramba, tem que tomar juízo, né? Aí, trabalhei tanto que o dono achou que poderia ali me dar uma chance de ser sócio dele, né? E aí eu convidei um amigo que saía junto comigo, todo sábado nós saímos juntos, sábado e domingo, jogávamos bola sábado à tarde e saímos à noite. Eu e um grupo. Era o Adilson Bulo, que virou secretário de Finanças. Nós jogávamos bola junto e nós temos um plano de montar um escritório um dia. Porque ele trabalhava na contabilidade Pereira Gomes, na Frei Caneca, esquina da João Pessoa, que era do padrinho dele. E eu trabalhava no Zé Barbosa. Então nós fazíamos planos de um dia ter esse escritório. Quando esse Zé Barbosa me convidou para ser o sócio dele, eu falei, eu só vou se eu levar o Adilson comigo. Aí, quem é esse teu amigo? Aí trouxe um amigo. Ele gostou do jeitinho do meu amigo, né, do Burro, e nós fizemos uma jogada lá com ele, ele parcelou, não tínhamos dinheiro, falou, vocês pagam com o trabalho. E ficamos de sócio desse José Barbosa, 1º de julho de 1966. Aí ficamos um ano com essa sociedade, e em 1º de julho de 67, aí eu ficamos sozinhos, ficou só eu e o Adilson, dividimos o escritório, ele levou uma parte dos clientes, nós ficamos com outra parte, ficamos até hoje, e essa contabilidade até hoje está ainda, é a contabilidade patriarca, que está até hoje no ramo, e hoje é 2008, ela continua trabalhando aí, né? Com o filho do Adilson Bolo, que o Adilson morreu em 94, e estou lá com o filho dele de sócio, estou aguentando o filho dele de sócio lá, né? E aí, quando eu entrei de sócio, eu tive que mudar o rumo, larguei científico, larguei tudo, né? Porque eu repeti de ano, com a gente com esse negócio todo, né? Até pela molecagem minha também, né? Até acabava repetindo, né? Meu pai falava que o meu diploma tinha muito valor, ia ter valor, ia valer mais que o dos outros. Eu disse que ele levei o dobro do tempo para me formar, né? No ginásio. Mas na verdade eu repeti mesmo. Repeti a primeira e a terceira série, porque a gente era muita farra, né? Muito futebol, era só futebol, né? Aí conheci o Samarone, jogou na Portuguesa, Eliseu, né? O pessoal da bola toda, né? Marçal, tudo nessa época, né? Aí, como eu estava com esse negócio de contabilidade, larguei tudo e fui fazer contabilidade. Aí me formei no José Bonifácio. E lá a seguir entrei na Faculdade Católica de Direito de Santos, que era a Casa Amarela, aí eu já estava com juízo, né? Aí não me permitia mais ficar perder tempo, né? Aí passei lá, entrei no vestibular, fiz o vestibular no Andradas, o professor era o Pezinho, que era o Lara, era um dos professores, o Toninho, que é vice-reitor lá da Unisantos, né? E o pessoal bom lá, que dava aula pra gente. E aí entramos na faculdade, me formei em 74. Aí foi novo rumo, né? Como eu
logo que eu me formei, na faculdade, eu participava muito, de muito movimento. Primeiro com a da bola, outra vez a bola, né? Jogava bola, da Atlética, aí tinha, na época tinha aquela época, nós estávamos vivendo na época da ditadura, né? Então tinha aqueles movimentos estudantis, né? Então era da UP, a União Progressista, que revelou um monte de talento. O Cebola, que dá o nome da rodoviária, o Jaime Estrela, era da UP, o Julinho, que faleceu, o Fabiano, que veio, era antes de mim, mas era da UP, todo esse pessoal todo, né? Sônia Morosete, Sandra Morosete, todo o pessoal que tomou cacete, eu não, graças a Deus, né? Mas o pessoal que da resistência, que trabalhava mesmo, né? Que brigou muito, né? E o Milani, todo esse pessoal, né? E o nosso presidente era o Antônio Carlos Gonçalves Maia, foi o presidente do diretório, enquanto nós éramos auxiliares dele lá e fazíamos muito barulho, né? Muito barulho mesmo. Barulho no bom e no mau sentido, né? E aí ficamos muito conhecidos, a nossa turma era muito conhecida, né? A nossa turma ficou marcou muito, né? E formaram-se, hoje temos Luiz Antônio Figueiredo Gonçalves, que é desembargador do tribunal, é da minha turma, o Michel Zamari, que é advogado de várias empresas, é da minha turma, o Celestino Venâncio Ramos, que está aí hoje, foi da OAB, está aí, é da minha turma, Walter César Augusto, se aposentou agora como juiz, e, enfim, nós temos várias pessoas que foram se formando, que foram advogando, que fizeram nome, né? E eu fui o único que fui para a política, né? E foi interessante isso, porque daquele movimento todo, né, nós entramos de sócio na Associação dos Advogados. Antes de nos formarmos, já entramos de sócio lá para jogar ping-pong na associação. Aí ela joga sinuca e ping-pong. E aquele barulhão. Aí quando foi em 1970, nós formamos em 74, em 76, a associação viveu uma grande ebulição, um movimento político forte. Porque a ordem, ela só tratava das prerrogativas. Hoje não, hoje ela é prerrogativa, hoje já tem comissões de tudo quanto é ética, representação do advogado, do exercício da profissão, é do meio ambiente, é do direito do cidadão. Hoje a ordem tem umas 300 comissões, né? Foi criado para fazer política e perpetuar aqueles que estão lá, né? Dá um cabo de comissão, o cara vira adesão, já vai adesão na hora, né? Já não é mais oposição. Então a ordem não era tão assim participativa, né, então quem participava mesmo era a Associação dos Advogados. Então lá tinha a parte esportiva, a parte cultural, a parte social, que era muito forte, né? Tínhamos um baile uma festa a cada 2 meses. Então a disputa pelaquela associação era muito grande, né? E nesse momento de 76, eu tinha acabado de me formar, teve uma grande disputa interna lá para 2 chapas, a chapa branca e a chapa azul. A chapa branca era o Chico Barros, que foi desembargador e que faleceu. O Chico Barros, uma pessoa o Chico Barros, Marcelo Guimarães, Chico Guimarães, que foi diretor da produção e faleceu lá no acidente aéreo, lá no Ceará, em Fortaleza. E a outra chapa, a chapa azul, era a chapa que eu participei. E participei porque começaram a fazer reunião de formação de chapa, aí o Oswaldo Samarco, que era procurador da prefeitura, falou assim, olha, precisamos botar gente de um segmento jovem, porque quando você faz chapa de associação, você vai pegar um advogado da CODESP, para pegar os advogados da CODESP, vamos pôr um advogado da CSTC, para pegar os advogados da CSTC, vamos pôr um advogado da prefeitura, para pegar... Então você vai vendo por segmento, põe um tributarista, põe um trabalhista, põe um previdenciário. Então na formação da chapa, você vai vendo o perfil e vê a liderança daquele setor para fazer a chapa. E aí fala, vamos trazer um jovem, aí tem que trazer um jovem. O que eu vou trazer? Aí o Samar falou, pô, tem um louco lá que fazia barulho pra caramba lá, que era um saco, fazia, porque era muito conhecida, né? Tanto que na faculdade chamava de Juquiri, né? Juquiri, fazia muita... Um apelido que eu quis dar para um rapaz lá, que virou pra mim, né? Virou, porque eu soltava a bomba, acabou virando pra mim mesmo, né? Aí tem um cara lá que é mais camarada, todo mundo gosta dele e tal, e era eu. Aí nessa brincadeira, quando fui, falei, tá bom, eu vou e levo. Aí levei o Michel Zamari, que hoje é um advogado muito conceituado, dá aula na faculdade, dá aula na Unisantos, na Unimes, desculpa, na Unimes. E levei o Adilson Bulo, que era meu sócio, meu parceiro, comparsa, tudo, né? Cúmplice, tudo, né? Aí levei o Adilson,
ficou de suplente do Conselho Fiscal e Michel ficou junto comigo no Conselho. E ali começou a minha atividade política, em 76. Quer dizer, foi política de classe, mas me levou depois para a ordem, aí eu virei instrutor de processos disciplinares na ordem, quando o advogado ele transgride qualquer norma que ele é obrigado a estar respeitando, ou ele lesa um cliente, ou às vezes não lesa, mas o cliente se sente lesado, então ele representa. E eu era o instrutor do processo, porque o processo era julgado em São Paulo. E eu tomava o depoimento das partes, das testemunhas, passava a termo e mandava para São Paulo com um relatório conclusivo, né? Então, fiquei conhecido, muito conhecido no meio dos advogados, também porque jogava no time dos advogados, né? Aí foi criado o João Clibas, eu jogava no time dos advogados. Eu, Norberto, que jogava português, a turma toda, né? Aí jogava no time dos advogados. Então, ficava conhecido pelo futebol, pela atuação política, né? E aí, em 1980, o Paulo Barbosa foi nomeado prefeito. Nomeado prefeito, ele puxou o Adilson, que era colega de classe dele, colega de classe e de carro, porque eles viajavam juntos todo final de semana, tinha aquelas faculdades de final de semana, né? E ele fez essa faculdade de final de semana e meu sócio fez junto. Então eles eram todo sábado, toda sexta-feira, eles saíam de carro para ele, mais uns 4, né? Saiu de carro. Fez amizade, virou prefeito, nomeado, em fevereiro de 1980, ele virou prefeito nomeado, por obra de intervenção do Delfim Neto, Paulo Maluf, e foi nomeado pelo Figueiredo, virou prefeito. E compôs o secretariado dele. Na composição do secretariado dele, ele botou meu sócio, o Adilson Burro, de secretário de Finanças, que se revelou um notável secretário, fez o nome dele na cidade, hoje é nome de rua, justamente homenageado pelo prefeito Beto Mansur. E aí, quando a Prodesam vivia um momento meio estranho, muitas cobranças, estava muita turbulência, e devia muito, ele falou assim, traz o meu sócio aí que ele resolve, era eu, né? Questão financeira da empresa. Aí assumi a Prodesam como presidente em janeiro de 83. E fui até o fim do governo do Paulo, quando entrou o Justo em julho de 84. Então aí foi que deu início à minha entrada na política. A partir daí, teve eleições em 88, aí me candidatei, né? Fiquei de primeiro suplente pelo PTB, tive perto de 1.700 votos na época, e assumi em agosto de 89, logo pelo falecimento do Dr. Geraldo Helmeister, que também era do PTB, e que estava muito doente, ele se elegeu, mas morreu logo. Com 6 meses de mandato ele acabou falecendo. Mas era uma pessoa muito boa, né, mas que infelizmente faleceu, e eu assumi. Aí fiquei, e aí gostei. Aí gostei da brincadeira, desaprendi de trabalhar e sou político até hoje, né? Aí teve outras eleições, pode voltar a falar nisso, né? No seu ponto de vista, por que ser político hoje é meio complicado? O político às vezes é mal visto por determinados segmentos, é bem visto por outros. O que a gente poderia concluir disso? Então, as épocas mudam, né? Eu acho que quando alguém daqui a 50 anos assistir esse vídeo, estiver fazendo alguma consulta, vai até me considerar, ou não digo a mim, mas os meus pares, bons políticos, né? Porque sempre a pior Câmara é sempre a atual, né? Toda vez que eu estou numa Câmara, essa Câmara é a pior de todas, né? Sempre é. Então eu já fico contente porque eu já passei por outras melhores. E algum dia essa também vai ser uma das melhores, né? Então o político, o que acontece é o seguinte, a população, o povo, hoje, ele está muito insatisfeito. E por que está insatisfeito? Está insatisfeito por quê? Porque não tem, por parte do governo, um atendimento à saúde condigno com o que você precisa, com a tua necessidade básica. Se você for precisar do SUS, você vai marcar uma consulta para daqui a não sei quanto tempo. Se for operação, quando você sair, você tem que trazer o atestado de óbito para falar que não pode mais operar, porque já morreu faz um ano. Se você precisar de um remédio, não chega. Se você precisar, tudo que você precisa de um exame há 6 meses. E quando vem, é filho e é precário, quando o equipamento não quebra. Se vai numa policlínica, ainda dá um atendimento melhor, mas também não é, apesar de todos os esforços que a prefeitura faz, apesar de tudo que se despende, não atende da forma como a população espera. E como a gente precisa mesmo, porque a saúde tem que ser imediata. Não dá para você chegar lá e falar assim, eu estou com uma dor aqui, não sei o que é, não. Então tá bom, daqui 3 meses você vem aqui no especialista, morre, você não sabe o que é, né? Então essa insatisfação é com quem? É com a classe política mesmo, né? Então você não tem a educação,
você vê, é a pior possível. As escolas particulares não são educadores, são exploradores da educação. É um comércio que eles fazem, né? A escola pública tem acesso a poucos, né? A escola pública de qualidade, muito pouco. Na minha época, graças a Deus, tinha o Colégio do Canadá e outros, que você fazia, que nem faz hoje para entrar na USP, você fazia na época para entrar no Canadá. Só que o acesso é para poucos, né? Então você não tem uma educação de qualidade. Emprego, hoje, os empregos que se geram são subempregos. Né? Quando começa a criar emprego de qualidade, a pessoa não está preparada adequadamente para exercer a função, e a gente vê hoje uma falta de capacitação profissional para preencher tudo aquilo que está chegando hoje, né? Então você não tem emprego, você não tem segurança, você não pode andar na rua a determinado horário, teu filho pode ser sequestrado, né? Depende, você mora num lugar, o esgoto a céu aberto, então, todas essas coisas que você sente, e estamos falando de Santos, né? Então, isso tudo é um lado que você está vivendo, né? E aborrecido. Aí, de outro lado, você vê o quê? No Congresso Nacional. É mensalão, é desvio, porque não sei o quê, é desvio de verba para obra pública que não sai, é desvio do fundo de garantia, que era para pagar o trabalhador, vai fazer uma estrada que não acaba, é um viaduto que está abandonado porque com dinheiro público que não fez, é um programa que cria de obras emergenciais, que vai 80% para o ralo e 20% para a obra que dá emergência, vai virar uma nova emergência que só faz porcaria. Então, a insatisfação hoje com a classe política é geral mesmo, né? Então, quando eu vou pedir voto, eu faço muitas reuniões, e as minhas reuniões são cansativas, porque eu faço muitas reuniões, eu falo assim, olha, eu vim aqui, agradeço vocês estarem presentes, porque quando a gente fala em fazer uma reunião política, a pessoa torce o nariz. Então, eu dou graças a Deus de ter 8, 10 pessoas para me ouvir aqui. Porque o sinônimo de política é de ladrão, de sem vergonha, safado, corrupto. Esse é o sinônimo do político hoje, né? Então, quando a pessoa vai estar perdendo tempo para ouvir um político, para mim é muito gratificante, né? Então, e o vereador, em particular, cai mais na cabeça dele ainda, porque o vereador é o varejista. O vereador é aquele que vai na casa das pessoas, é o vereador que vai na feira, é o vereador que vai nas escolas, está na rua, que está no bar da esquina, que está na bola, que está na praia. O deputado lá, o senador, eles passam de avião, né? Então, a campanha desses caras é mala, né? É mala, mas é mala mesmo. É do preposto. É a liderança que ele compra, que vai lá e pede voto para o cidadão, para ele. Ele não vem, né? Então, o povo não tem a chance de esculhambar esse cara. Então, esculhamba quem? Esculhamba o vereador, né? Então, o vereador está sempre tomando pancada pelo que faz, pelo que não faz, pelo que deixa de fazer, pelo que ele fez. Está sempre na berlinda, né? Então, quando você se propõe a fazer isso, você tem que ter, né, esse estômago, essa cintura para entender que não é contigo, né? A coisa é com a classe, né? Você vai à feira pedir voto, o pessoal vira as costas, vira a cara, vira o nariz, responde, né? Alguns são educados, pegam, olha, não vou votar não, eu vou pegar teu papelzinho. Você pode reparar que todo mundo joga no chão, joga fora mesmo, joga fora. E a partir daí, quando eu fiz essa constatação, e não é de hoje que eu fiz isso, eu fiz essa coisa há 12 anos atrás, em 96, eu percebi que todo mundo jogava tudo fora. Então, eu comecei a fazer nos meus panfletos, isso aí é bom ir para a história, viu? Porque eu faço minha foto, sempre mascarada da melhor forma possível, mandando fazer um monte de... Hoje tem aquele Photoshop que te deixa bonito, né? Te deixa bonito. Aí tu faz aquele Photoshop todo, né? Um monte de foto para sair meia, né? Aí põe um breve currículozinho, não prometo nada, porque não adianta falar de promessa, porque ninguém acredita em promessa. Então eu ponho alguma coisa do que eu fiz, que pode ser conferido, né? Alguma coisa da minha profissão, do que eu fiz, do cargo que eu ocupei. E no verso, eu ponho receita de bolo, de pão e de comida. Olha, não tem nenhuma pessoa que jogue fora. Então o pessoal, se não vota, leva para casa e põe na geladeira. Então, hoje é dia 26 de novembro. Hoje eu fui ao cartório eleitoral prestar contas, porque eu fui notificado para fazer alguns esclarecimentos. Quando eu estava ali próximo do balcão, tinha uma senhora que olhou para mim e falou assim, eu conheço o senhor não sei de onde, desse jeito. Aí eu falei assim, olha, deve ser de alguma parede, algum poste aí, algum muro pintado, algum lambi-lambi, né? Eu falei assim, não, é de uma receitinha que eu tenho em casa. Ela nem sabia se eu ganhei eleição, não lembrava do meu nome, mas ela lembrava da minha foto e da receitinha que ela tem em casa. Entende? Então, a coisa, eu acabei adotando isso e deu certo, né?
pessoal pôs jogo de bicho, né? Foi um monte de coisa, né? Mas eu pus a receitinha e foi o que deu certo, né? Então, isso aí, quer dizer, a classe política, ela tem essa marca, né? O povo hoje, a insatisfação toda, você vê o aposentado, se o aposentado hoje, se for depender da aposentadoria, morre de fome. E não é qualquer aposentado, né? O aposentado, às vezes, aposentou com 10 salários, o cara fez um sacrifício, pagou com 10. E foi o meu caso, eu paguei 15 anos a base máxima, que foi 10 salários. Minha primeira aposentadoria veio 5. A primeira já veio 5. Quer dizer, com as defasagens que vai acontecer, daqui a 3 anos eu estou com 2, 3. Então o aposentado fica insatisfeito, porque os reajustes não são adequados, não acompanham o salário mínimo, só as despesas acompanham o salário mínimo. A receita ela vai sempre atrás. Então essa distância vai aumentando. Então essa satisfação do povo é com a classe política, por isso tudo, né? Santos ainda é uma cidade-chave dentro do aspecto político? Santos é uma cidade-chave no Brasil, né? Digo no Brasil. Olha, você quando sai para qualquer lugar do Brasil e você se identifica com um parlamentar da Câmara de Santos, você é reverenciado em qualquer cidade do Brasil. E você toma assento principal em qualquer lugar que você se refira. Se eu vou participar de algum simpósio em Maceió, em Fortaleza, no momento que você é anunciado, eles te chamam para frente, parece que você tem uma experiência maior que os outros, que não é verdadeira. Mas é a cidade, pela história que ela tem no Brasil, com toda, desde o descobrimento, né? Então, ela é uma cidade que tem a marca da resistência, tanto que era conhecida como Cidade Vermelha. Na época da Revolução, a cidade que mais se rebelou, que mais agitou foi Santos. Prenderam todos os sindicalistas, puseram um navio fundeado aqui na Barra, Raul Soares, e todas as lideranças caçadas foram jogadas lá. Alguns porque tinha motivo, outros sem motivo, eram só suspeitos. E motivo nem digo que tinha motivo, porque você brigar por uma ideia não te dá, não vai te levar para uma cadeia, né? Então, mas alguns, de fato, brigavam contra o regime, outros não, eram só suspeitos. Mas todos no mesmo navio, Raul Soares, ficaram lá meses nesse navio. Então, Santos tem essa história, assim, o Partido Comunista aqui era forte, né? As lideranças políticas eram fortes, nós tivemos prefeitos caçados, como nenhuma outra cidade, né? Tivemos prefeitos caçados aqui, né? Giberaldo está aqui, não foi o mais recente, né, que nós tivemos. Então, tivemos muitas lideranças, Mário Covas foi caçado, Fabiano foi caçado, Lara, né, o Justo. Então, foi tudo, eram lideranças que forjadas aqui na cidade, né, e que contribuiu para formar a história da cidade que nós temos hoje. Pode continuar. Dá para continuar? Dá, Né? Tem mais 3 minutos, só para trocar a fita. Tem uma fita. Pronto. Legal. Só estou falando demais. Antes de começar a ver quais são as... Quer começar? Deixa eu... Não, eu vou aguardar o Denise, porque ele quer fazer um questionamento também. Então... Pronto já? Pronto? Já. Você quer que disse? Então, o senhor poderia falar um pouco mais dos seus pais, os motivos que vocês vieram para cá? Tá, então. O meu pai, ele nasceu em Campo Limpo Paulista, né? Campo Limpo Paulista é uma cidade próxima de Jundiaí. É a Várzea Paulista, Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista. Onde está hoje aquela indústria Krupp, uma indústria metalúrgica alemã, né? Na época não tinha nada, só tinha sítios lá, fazenda, não tinha nada lá, né? Outro meu tio, que era irmão dele, nasceu em Piracaia, que era ali próximo, tudo por ali, que tinha a estrada de ferro Bragantina, que saía de Campo Limpo Paulista e ia até Bragança Paulista. Era um ramal ferroviário, passava por Atibaia, né? Então passava por fazendas, né? Meu pai nasceu numa dessas fazendas, lá em Campo Limpo Paulista. Porque a minha avó era imigrante também italiana, né? Da família Legnaioli, e ela era Boraldo, né? Ela Boraldo. Minha avó era Maria Boraldo Gonzalez, minha avó paterna. E lá eles faziam vinho, cultivavam uva, faziam vinhos lá, era uma coisa deliciosa, né? Depois ela veio para Santos, porque o meu pai foi trabalhar na ferrovia e o meu avô trabalhava na ferrovia.
na Santos, a Jundiaí, que era São Paulo Rail, SPR antiga, né? E meu avô que levou meu pai para trabalhar também na ferrovia. Ele começou como telegrafista, aprendiz de telegrafista, naquele tempo que você ficava assim. Não tinha fax, não tinha e-mail, não tinha nada disso, de computador, não tinha nada. Era no telégrafo, né? E ele aprendeu o ofício de telegrafista trabalhando em Santo André. E aí trabalhou ao longo dessa linha, né? Santo André, trabalhou em São Caetano, né? Trabalhou em Paranapiacaba, Piaçaguera e veio para Santos. Quando veio para Santos, ficou de auxiliar da chefia, até que ascendeu a condição de chefe, já próximo já do final da carreira dele, né? E quando ele trabalhava E aí vieram morar em Santos. Aí veio minha avó, meu avô acabou sendo transferido para Santos, veio minha avó, meu pai, todo mundo morar em Santos. Meu pai era garotinho, mas novo, né? Tinha 19, 20 anos. E foram morar justamente embaixo do Morro da Penha, onde eu me referi no início dessa entrevista. E ali meu pai, como todos os jovens na época, aos sábados tinha os bailes, né? E o baile tinha o samba-dança, né? Daniel bem deve ter falado de samba-dança, tinha o Vassourinha. Vassourinha tinha a gafieira, que quebrava o pau, tem até aquela música que fala da gafieira, saiu o baile calmamente, lembra? Alguém já ouviu essa música, né? Então retrata como é que é a gafieira, né? Quando quebrava o pau, fechava a porta, a polícia não entra e quem está dentro, quem está fora não entra e quem está dentro não sai. Era em cima da Casa Amado, na Rua São Bento, próximo da estação da Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Então era muito legal aquilo lá. Legal para mim, era moleque, a gente via, né? Acompanhava aquilo lá. E o meu pai frequentava o baile do Nacional, que era onde é hoje o Teatro Coliseu, o Cine Teatro Coliseu. Né? Na época funcionava como cinema e tinha também lá em cima, nos salões de festa, que era o Nacional. E o Nacional era um clube de ferroviários. Tem que ter o Nacional da Água Branca, que disputou o Campeonato Paulista e tal, é dos ferroviários, né? Era dos ferroviários. No início era por funcionário da ferrovia, depois se profissionalizou, aí comprou jogador, vendeu, como qualquer outro time profissional, né? E a sede social deles era em cima do Coliseu. Então era o baile do Nacional, que todo mundo conhece. E todos os sábados era a orquestra que tocava lá, né? E a minha avó, ela era que explorava a chapelaria, que o pessoal ia com casacos, chapéus, ou de guarda-chuva quando chovia. E chegava na entrada, ela tinha um salão, e ela pegava o chapéu do cidadão, o chapéu, ou a bengala, ou guarda-chuva, ou, sobretudo, casaco, o que fosse, e guardava e dava um númerozinho para o cidadão que ia dançar, como número bom. Na saída ele ia lá com o número, ela entregava o chapéu e tal, assim, né? E a minha mãe, novinha, era auxiliar da chapelaria dela. Minha avó não pagava funcionário, mas a minha mãe tinha lá 18 anos, ficava lá na chapelaria ajudando a minha avó, né? Minha mãe já era filha de português, que a minha avó, quando chegou aqui junto com meu avô, era Antônio Ribeiro, e ela era Maria de Jesus Ribeiro, né? E eles foram morar embaixo do Morro do Pacheco, né? E ela que explorava a carvoaria. Tá? Tinha uma carvoaria embaixo, que era da minha avó. E punha meus tios tudo para carregar carvão morro acima, né? Tanto que ela, até morrer, era conhecida como a Maria Carvoeira, né? Teve lá mais de 10 filhos, nem sei precisar quantos, né? E era carvoeira, né, do bairro lá, né? E à noite ela trabalhava muito, né? Ela ia para explorar a chapelaria aos sábados lá no Coliseu. E meu pai, de olho na minha mãe, na época, né? Ele ficava lá, ia na chapelaria, aí dava um dinheiro, todo mundo dava um troquinho, né? Ele dava um trocão. Ele dava um dinheirinho lá para ficar simpático para a portuguesa, né? E a portuguesa, esse homem é muito bonzinho, esse rapaz é muito bonzinho, é muito bonzinho. Ele estava de olho na minha mãe. Esse rapaz é muito bonzinho, tá, é muito bonzinho. E nesse bonzinho eu nasci. Assim, eu e mais duas irmãs, né? Casaram. E foi uma história bonita, né? Viveram bem, fizeram bodas de ouro, foi uma coisa muito legal, né? Então a gente tem assim, muito orgulho, né? Quantos filhos eles tiveram? Eles tiveram 3 filhos, né? Meu pai e minha mãe, né? Eu, o mais velho, né? Nasceu a minha irmã, a Lenir, que é funcionária da prefeitura, trabalhou também na fundação, hoje trabalha na Secretaria de Turismo, Lenir Gonzalez Becker, e a Sônia Maria Gonzalez Moraes, casada com um rapaz também em São Paulo, mora em São Paulo. A Lenir tem 2 filhos, a outra tem 3, a Sônia tem 3, e eu tenho 6. Eu sou o guloso da família, eu tenho 6. Eu tenho 6 filhos legais, tenho 5 homens, né? 5 homens e uma menina, né? Os homens tudo
toda a molecada bem encaminhada, a gente tem muito orgulho deles, né? E essas coisas, o Rafael, mais velho, o Vitor, a Raquel, o Davi, o Rodolfo e o Fernando. Eu numero, sabe, quando eu falo do filho, o meu número 5, lá o número 4, o número 3, para facilitar o entendimento das pessoas. E meus pais, como meus tios, meus avós, passaram para a gente também uma coisa muito legal. Essa coisa de família antiga, todos nós vivemos isso, né? De almoçar em casa, aos domingos almoçar em casa, junto à família. E eu tenho esse hábito, até hoje, você vê, com todas as atribulações que eu tenho, eu consigo almoçar em casa. Todo dia eu almoço em casa. Quando alguém fala, daí, o professor fala de um negócio, vamos almoçar para conversar, eu falo, vamos jantar. Eu não consigo almoçar fora de casa. Sempre vou, posso ir jantar, mas almoçar não vou. Então, todo dia no almoço eu estou em casa. Todo dia chego lá, 1 hora, estou lá em casa. Isso passado pelos pais da gente, né? E aos domingos, também, vai as minhas irmãs, meus cunhados, tudo para casa. Se não vai na minha, vai na da minha irmã. Ou se não vai na minha irmã, vai na minha. E assim vai, né? A gente está sempre se reunindo e tal. E parece interessante isso aí, né? A molecada absorve esse sentido de família, né? Esse sentido gostoso de família que não quebra isso, sabe? Eu acabei separando da primeira esposa depois de 15 anos de casado, né? Mas consegui ter sempre os filhos juntos, e até hoje eles juntos, se dão bem, os 6, eu tinha 4, agora peguei mais 2, né? Tive mais 2, né? E todo mundo, irmão, tudo junto, criando, e sentem falta quando não estão juntos. Né? Então essa coisa que foi passada dos pais, dos avós, né? Morava num chalé de madeira, que a minha avó morava lá, alugava. Ela morava com 5 filhos nesse chalé de madeira, tudo casado. Então nós fomos criados no meio de um monte de primo, né? Um morava no porão, outro morava na parte do alto, outro morava na parte de trás, outro morava um banheiro para 50, né? Aquela coisa que a gente morava assim, né? Mas não tinha caixa d'água para economizar água. Meu tio era tão... Ele achava que não podemos gastar muita água, então a água que vem da rua, pô, enche a caixa d'água e distribui, né? Ele falou, não pode ter caixa d'água, gasta muita água. Então quando abria 2 chuveiros ao mesmo tempo, não faltava água não. Aí quebrava o pau porque faltava água não. Então era aquela coisa de parente, né? Mas uma coisa muito gostosa, isso aí faz parte da infância, né? Mas então, aí acabam passando essas dificuldades para os filhos, né? Esse sentido de união, de família, até hoje isso aí vigora na nossa família, né? Mas domingo vai ter um almoço lá em casa, quem quiser ir lá, está convidado. Né? Daí, Vai, pode. faça favor. Voltando aí à cidade, né, o seu trabalho na política, né, no servidor da cidade, gostaria que você falasse assim, como que você foi vendo o desenvolvimento da cidade? Assim, o desenvolvimento, o crescimento, do seu trabalho como político para ajudar essa cidade a crescer, se desenvolver? Então, a cidade passou por vários momentos. Eu vejo pelo período que eu passei, né? A cidade ela precisava, e até aqui vou defender até a alternância do poder, alternância de filosofia do poder, porque até então, até 1988, a gente tinha uma política muito voltada para a construção disso, daquilo, da infraestrutura da cidade e tal. E quando veio a prefeita Thelma, com todas as críticas que eu possa ter ao Partido do Trabalho, eu sou lá muito simpático, mas ela mudou o viés, sabe, político da cidade. Eu acho que ela começou a passar, ela mostrou um outro lado que a gente tinha que olhar para a cidade, que é a área social da cidade, a área da saúde. Eu achei muito interessante isso, sabe? Acho que despertou para a necessidade da gente estar investindo mais na pessoa, do habitante, e não tanto na infraestrutura como um todo, não só no plano viário, ou na condução, ou no asfalto, ou na beleza. Acho que mudou o viés de investimento. Acho que ela sofreu uma grande transformação ali. A questão, a questão política mesmo, né? E começou a melhorar também o entendimento da gente. Então, elas ficaram 8 anos com essa implantação de filosofia que você sentiu uma melhora sensível na área de atendimento da saúde pública, ou mesmo na área da educação, e que os outros administradores que vieram depois do Partido dos Trabalhadores, eles não tiveram a coragem de mudar esse viés. Você vê que todos eles absorveram aquilo, tudo que foi feito, e continuaram investindo cada vez mais no modelo que foi implantado ali atrás. Acho que a cidade sofreu uma grande transformação aí, com a Thelma. E hoje, você vê, o Papa investe maciçamente na saúde, na educação, e tudo faz parte daquilo que nós vimos lá atrás.
E a cidade se transformou muito também, né? Agora, falando em termos de economia, a cidade era uma cidade que ela vivia muito do porto. Ela só vivia praticamente do porto, né? Até a década de 50, a cidade era só porto. Era só porto. E o porto era administrado pela Companhia Docas de Santos, que era a CDS. Ela tinha perto de 16 mil funcionários. Era uma empresa particular, que era dos Guinle, né, que obteve a concessão por 100 anos pela exploração dos portos, não só aqui como no Rio de Janeiro. E esse período de concessão foi um período que Santos experimentou assim, essa área de importação, exportação, mas era muito produtos primários, era café, ou era açúcar, era as coisas, era só água, produtos agropecuários, pouca industrialização, poucos produtos industrializados. Poderia vir eventualmente por importação, ou carro importado muito pouco, tá? Então o Santos tem essa característica. Então o mercado cafeeiro era muito forte, em função do porto também, né? Então nós temos uma elite da cidade, toda essa elite da cidade era voltada para o café. Era a Rua do Café, a Rua 15, a Rua do Comércio, ela fervilhava. E eram os milionários. Eles faziam negócio em saca de café. Então, ia sair um bloco de carnaval, tu dou 10 sacas de café. A medida era café. Vou doar 5 sacas de café, vou doar 10 sacas de café. Tudo era saca de café. E eles tinham aquelas mansões, que tem algumas remontam até hoje aí, né? Então, Santos viveu esse período, que foi um período de glória para a cidade, né? Mas também não era tão habitada assim. Períodos calmos, período de bonde, período de Santa Casa, atendia bem a população, do médico de família, né? Que era uma época calma, da polícia na Praça dos Andradas, do distrito servia para todo mundo, só tinha um distrito só, que era distrito, e era a cadeia pública também. E aí, com o advento do ônibus aí, a diesel, aí já começou a transformação. Isso foi no governo de Juscelino Kubitschek, começou esse boom de desenvolver, esse boom que veio para desenvolver o Brasil como um todo, né? Mudaram a capital para Brasília, né? E começaram a investir nas montadoras. E nesse investimento de montadoras, foi na época que começaram a sucatear o transporte ferroviário. Foi um crime. Um lobby da indústria automobilística, do petróleo, o diabo, que acabaram com o transporte ferroviário. Podia ter os dois, mas fizeram questão de acabar com o transporte ferroviário. E nesse boom de desenvolvimento, foi criado o Parque Industrial de Cubatão. Quando veio a Cosipa, no final da década de 70, veio para cá, tinha a Petrobras, aí veio a Cosipa e vieram todas as empresas que estão aí até hoje, né? E aí, com esse crescimento, o Parque Industrial de Cubatão começou a absorver a mão de obra da cidade de Santos. Começou a absorver tudo, todo mundo ia para lá. Ou ia trabalhar no Porto, ou ia trabalhar na Cosipa, Petrobras, o Traferto, o Alba, e tudo aquilo que estava lá no Cubatão. E aí o Porto também acabou a concessão, virou Portobras, que era a empresa de administração dos portos, da Portobras, ele era a Codesp, né? E aí a cidade foi se modernizando, quer dizer, a cidade já foi com o desenvolvimento que teve com o parque industrial aqui, com o parque industrial forte também da indústria automobilística, com toda a tecnologia que estava havendo, com a saída dos bondes, começaram a entrar os ônibus, a cidade viveu um outro momento, né? Viveu um momento de adaptar a infraestrutura, que foi o que eu falei esse momento antes da TEL, adaptar a infraestrutura para esse programa que estava vindo. Então os bairros começaram a ser criados, Ponta da Praia até 1970 não era nada, era um vale do machucho. Só tinha machucheiro lá, né? E na década de 70 que ela cresceu, né? No final da década de 60, 70 foi crescendo, né? Naquela época dos campos de várzea, criaram o BNH lá na Aparecida, lá tinha campo que não acabava mais lá, fizeram o IAPI, antigo IAPI, fizeram aqueles conjuntos de IAPI, e depois veio aqueles outros conjuntos que fizeram lá, né? Então a Santos foi modernizando, foi crescendo para os lados, né? A Ponta da Praia é um exemplo, a Zona Noroeste é outro exemplo, a Zona Noroeste foi crescendo, foi para o Jardim Santa Maria, depois foi para a Vila São Jorge, depois foi para os mais afastados, depois foi para Areia Branca, e depois foi para o Rádio Clube, que é o mais novo dos bairros da cidade, né? De lá, daquela região, o Bom Retiro e tal. E lá requereram investimentos, aterros e tal, tanto que pessoas que fez casa logo no início, teve que aterrar a casa e fazer uma outra casa em cima, né? Porque era tudo um chá. Então o Santos cresceu muito, aí mudou tudo. Aí o Porto deixou de ser o grande empregador. Então o Porto
veio a lei de modernização dos portos, a Codesp não é mais a grande empregadora da região, a Codesp hoje tem, se tiver 1.500 funcionários é muito. Houve terceirização de todas as operações portuárias, vieram os terminais marítimos, todos de alfandegados, ou só de armazenamentos, as empresas de transportes. Os despachantes já não é mais aqui, já podem ir para São Paulo, porque já tem área alfandegada em Minas Gerais, já tem área alfandegada em São Caetano, em São Bernardo, em São Paulo. Então, já o Santos não é mais a detentora da primazia de estar armazenando produto para exportação. Já está dividindo com outras cidades do Brasil. Não, né? Hoje, o terminal de alfandegado para café já é em Mozambinho, já é em Guaxupé, já não é aqui, já é em Caconde, né, no interior do estado de São Paulo, lá divisa com Poços de Caldas. Então, mas Santos aí foi crescendo de uma outra forma, quer dizer, hoje Santos já não é tão dependente do porto, tem lá os terminais privados que necessitam de uma mão de obra mais qualificada, E aí eu digo também aí eu tenho uma grande crítica ao Partido dos Trabalhadores, agora é o outro lado. Quando o porto se preparava para se modernizar, isso era uma tendência mundial, já tinha acontecido no Chile, já tinha acontecido na Espanha, e lá, quando houve esse movimento para modernizar os portos, essa operação de contêiner, toda a movimentação de cargas terceirizadas e portainers, e porta-contêiner, registradores específicos. Então, o que aconteceu? Quando aquilo se via que era iminente a modificação, o governo local, o governo da Espanha, o governo do Chile, eles capacitaram as pessoas que trabalhavam no porto. Então, com aquela capacitação, eles foram para a hotelaria, eles foram para o táxi, eles foram para o ramo do turismo, eles foram para o ramo do restaurante, e para os serviços, para a marcenaria, aprenderam profissões. Então, o pessoal não se desempregaram, não perderam o ganho. Eles foram todos para outras funções, porque houve um enxugamento das atividades portuárias, porque o processo é diferente. Quer dizer, hoje, e aqui, lá como aqui, não é tão diferente. O navio parava aqui, ficava 10 dias aqui. Hoje o navio fica aqui 8 horas, 6 horas, 8 horas e vai embora. Ele para de manhã e vai embora de noite. Então, quando se prepara, isso naturalmente diminui o emprego, porque a mecanização elimina a mão de obra braçal. Né? E lá eles se prepararam para esse tipo, e as pessoas ocuparam outras funções, se capacitaram e não perderam o ganho. Aqui, na época, até eu era prefeito, elas movimentaram toda a classe portuária para resistir àquilo que era iminente. Né? Nós vamos resistir porque no Porto ninguém entra, porque o Santos é vermelho, porque o Santos tem tradição, porque o Santos tem luta, o Santos tem isso. Mas aquilo já era uma tendência mundial que não tinha como voltar atrás. Ou você perdia mercado, ou nós íamos virar um país agrícola e virar uma Cuba até hoje aqui, vivendo de plantação de cana, de café, de colero-lero. Né? O Porto precisa se modernizar. Né? E aí, então, perderam o bonde. Eu falo que perderam o bonde porque aí não capacitaram os funcionários portuários. E hoje, tem muito portuário desempregado. E hoje, quando eles arrumam emprego, é subemprego. Através do ógimo, né? Que às vezes pega uma mão de obra qualquer, remunera pouco, não remunera adequadamente. E quando eles precisam de uma mão de obra mais qualificada, eu estou sabendo que eles têm mão de obra de fora, nem da cidade, vem de fora do Brasil, para operar portainers, aqueles guindastes enormes que pegam aqueles contêineres, porque não tem, o pessoal daqui não foi capacitado para isso. Então, Santos hoje é uma outra cidade. Santos hoje está voltada para o turismo, está voltada para esse desenvolvimento econômico, está hoje voltada para os seus casarios mais antigos, para o centro velho, está se valorizando muito a cultura da nossa história, está preservando, essa preservação da história está trazendo muita gente para cá. Então, isso começou com o Beto, lá com o Papa era secretário do Planejamento. Né? Então, essa preservação do centro, hoje o centro está vivo, teve morto em algum momento, hoje o centro está vivo e é uma referência. Né? Hoje os nossos pontos turísticos são valorizados, a cidade está se envolvendo e vamos viver um boom econômico fabuloso, temos que nos preparar para isso, com o advento da Petrobras, né, que está vindo com essa descoberta dos postos que estão saindo aí, com esses arranha-céus que estão saindo aqui na cidade. Então o Santos está vivendo um momento bem diferente também, uma outra transformação radical, e que nós devemos estar preparados para essa modificação, preparados para a qualificação da mão de obra, para estar convivendo com isso, para estar sendo aproveitada nesse momento de crescimento. Estamos qualificar técnicos para fazer essas operações todas que vão surgir empregos aos milhares, né?
Mas não vai ser porque mora em Santos que vai ter um emprego. Se não tiver qualificação, não vai ter emprego. Então, Santos vive um momento hoje ímpar, né? Já viveu outros, né? Mas agora eu acho que ele vai dar um salto muito maior de qualidade. Vamos voltar um pouquinho mais para trás. O senhor falou que a sua militância, o seu envolvimento assim, mais direto com a política começou na década de 1976, né? 70, praticamente. Isso. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a sua visão desse período. Né? Então, nesse período, nós estamos é uma época de muita ebulição, né? Porque até 1964, nós vivíamos assim um pluripartidarismo pleno, né? Onde você defendia, você fazia parte de um partido político, você era militante de um partido político, né? Então, você vê o Partido Trabalhista Brasileiro, você fala o PTB, hoje o PTB, com todo respeito, mas não tem mais aquela história do PTB antigo, do PTB de Ivete Vargas, de Getúlio Vargas, né? Lá atrás, né? Então, nesse momento, era vivo, né? Toda a participação das pessoas na política, né? Tínhamos ali, não posso precisar quanto, né? Mas tinha muito mais de 20 partidos militantes, né? Partidos fortes, né? Partidos que elegeram presidentes, a UDN, que elegeu o Gênio Quadros, o PSP, que era do Ademar de Barros, né? E quando veio a Revolução, ela extinguiu todos os partidos políticos. Com a Revolução, em 68, 4 institucional, número 5, e, se não me engano, o presidente era o Costa e Silva, extinguiu todos os partidos políticos, acabou tudo. E criou, por decreto, a gente fala por 2 partidos, para mostrar para o mundo, para o mercado internacional, que aqui era uma democracia. Por decreto criaram o MDB. E por decreto criaram a Arena. Né? Então nós tínhamos a Arena, que eram os simpatizantes do governo, e o MDB, que era a oposição do governo. Né? Nessa oposição do governo, a Arena são os adesistas, que sempre foram, e que eram dali, eram nomeados governadores de estado, eram nomeados prefeitos em áreas de segurança nacional, que eram declarados de segurança nacional. E o MDB? O MDB era um saco de gatos, né? Que é onde estava aglutinava todo aquele pessoal da oposição, do MR8, do PCB, do PCdoB, de todo mundo que fazia oposição forte, né? E era o MDB, né? E quando o pessoal se destacava muito, aí eu fazia muito, oposição era caçado, né? O Mário Covas, por exemplo, Mário Covas, ele era, no início ele era militante meio do PCB, né? Não era um PCbão, mas ele era simpático, né? Então, toda essa turma toda dali, né, que foi tudo caçado, foi tudo pro MDB, né? Que tinha uns mais bravos, outros menos bravos, né? Outros mais... Dependia do partido, da facção que representava, né? Mas quando se punha muito, brigava muito, o governo caçava. Então você tinha que fazer uma oposição tipo Orestes Quercia, né? Que era MDB, mas era um MDB cheio de negócio, né? Estou falando, mas era, né? Era o outro MDB. E aí, na faculdade, como não podia deixar de ser, o estudante é mais inocente, né? E é mais, não só inocente, e mais combativo também, né? Então, idealista mesmo, idealista na acepção do termo, né? Então, nós nos inflamávamos com o discurso de subir no caixote, lá no pátio da escola, e fazer aquele discurso inflamado, né? Eu confesso que não era muito dessa área ainda, né? Mas assistia aos discursos das pessoas lá, e tanto que me filiei na UP, né? Que era dos grandes envolvidos, né? E esse pessoal fazia, né, aquele movimento todo, e a gente participava muito desse movimento político, né? Que contestava mesmo o regime, o pessoal se reunia à noite, em casas de um, na casa de outro, né? Lembro muito bem do Julinho, a gente tinha muita amizade, tinha o Ponderosa, que era uma pizzaria que ali na Ana Costa com a Tolentino Filgueiras, onde hoje tem um prédio bonito ali. Ali o pessoal se reunia muito ali, então tinha esses focos de resistência. Mesmo no Boqueirão, ali na Conselheiro Neves, esquina da praia, tinha umas pizzarias, o pessoal se reunia ali também. E eu, às vezes, eventualmente estava lá, né? Mas ele estava muito assim, muito mais de estar no oba-oba do que praticamente estar mesmo naquela de vamos lá, vamos... Confesso que não estava nesse, não. Mas participava do grupo, né? Participava do grupo. Mas aí a minha área mais era... Eu gostava da movimentação, também me inflamava, né?
Mas acabava indo para o esporte, e no esporte eu esquecia tudo, aí era aquela tal da bola que a gente ia, e aí me envolvia, pegava Atlético, ia para Atlético, ia para futebol, e só nas horas vagas que fazia essas coisas todas. Então, nesse momento, a gente ia falar essas coisas, né? Que era coisa forte, a gente se reunia muito. E na época tinha o Pendura, vocês lembram do Pendura, né? Essas coisas que a gente fazia na faculdade, né? Hoje não tem mais graça, né? Hoje a coisa perdeu muito sentido, né? Virou uma coisa, virou uma exploração, né? Virou uma... O Pendura, para quem não sabe, a gente comemora todo dia 11 de agosto, porque é a data que se instituiu, né? O dia que se instituiu os cursos jurídicos no Brasil. Então, o estudante de Direito ia, né? E fazia aquela festa, mas fazia discurso, né? Eu lembro de nós fizemos, logo que os primeiros chineses chegaram em Santos, montaram um restaurante ao lado do antigo Eldorado, que hoje tinha um restaurante chinês ali na Costeira, né? Perto da Minas Gerais. Hoje tem um cursinho lá, não sei o nome. Tinha um jardim bonito, na frente era vermelho, com escadarias laterais, uma casa antiga, né? Tinha um lago cheio de carpa, muito bonito, né? E o chinês, aqueles pessoas nobres também, né? Aquela educação chinesa, aquela paciência, tal, tudo, né? E nós chegamos para dar o pendura no chinês. Olha só. Aí, cheio de mesa, toda aquela educação toda, um grupo numa mesa, outro grupo noutra mesa, outro grupo noutra mesa. Aí ficamos 5 meses, cada um com 4 pessoas no chinês, coitado. Aí pedimos de tudo, né? Frango, não conhecia muito comida chinesa, aquele frango xadrez, né? E era aquele, tomamos aquele negocinho todo e tal. E aí para dar o pendura. Aí para dar o pendura tinha que falar, porque a gente não levanta e sai andando, né? Aí tinha que subir, tinha que levantar e agradecer o dono, né, do restaurante. Aí coube a mim. Então, começaram a olhar. Tinha juiz lá hoje, não vou falar o nome dele, mas tinha juiz lá. Viu, junto comigo também, viu? Aí estávamos lá junto, lá e tal. Aí eu levantei e fiz a saudação, né? Falei que ele era bem-vindo no Brasil, que ele é um investidor, que a gente tem que respeitar o investidor, que a gente o parabenizava pela gentileza, pela forma como ele estava aqui em Santos, como ele recebeu os estudantes, mas que hoje ele estava fazendo parte da história da cidade. Falei, né, que nós estamos comemorando aqui o dia da instituição dos cursos jurídicos no Brasil, que isso é muito importante para ele saber, para falar na terra dele, que ele colaborou com os estudantes, e tradicionalmente aqui ninguém paga conta nesse dia, nossa. Quando eu falei isso, ele chamou a polícia, né? Ele chamou a polícia. E o delegado era o Danilo Alonso Maestre Filho, né? Danilinho, loirinho, boa pinta, gente boa, alguém deve conhecer, não sei se já ouviram falar, né? O pai dele jogava tamborel com o Erasmo lá na praia. Danilinho gostava muito de mim, ele gostava muito de mim, gostava pela brincadeira, né? E o distrito, era o 3º distrito policial, era na Alexandre Curano com a Conselheiro Negra. Era ali embaixo do térreo. E era ali que era o distrito. Estava do lado, né? Aí o chinês fechou as portas, travou tudo, encheu de segurança chinês lá. Quer dizer, segurança, presumimos nós, né? Porque era tudo chinesinho, que achava que era tudo karateca, né? Fogo e fogo, né? Fosse bater na gente. Aí ele pegou o telefone e começou a falar tudo lá pro chinês. Na delegacia, eu estou com o delegado aqui. Aí eu peguei, dá licença, aí eu falei, Danilinho, eu liguei o telefone do chinês, estão querendo bater na gente aqui, nós estamos dando pendura no chinês. Aí eu disse, já vou aí já. Aí me chamou de Juqueri, vou aí já. E foi desse jeito, né? Aí, coitado, o chinês não entendeu nada. Chegou a polícia, chegaram 3 viaturas para dar uma dura no chinês. E nós fomos tudo indo embora, o chinês não entendeu nada, ficou para conta. Isso foi uma coisa, né? Hoje ainda fica com pena, né? Coisa, né? Mas foi assim, desse jeito, olha. Mas não, agora o pessoal vai com família, agora vai em qualquer curso, a confusão, né? E depois, naquela época, só tinha faculdade de Direito em Santos, era uma faculdade, né? Agora tem 4, né? 5, né? Então, daí... E cada uma com 200 alunos, quer dizer, é uma coisa que não... Os restaurantes fecham. Não, você forma hoje você forma 2.000 advogados por ano em Santos. Se não advogados, pelo menos bacharéis, né? Vamos dar menos, né? Mas saem 2.000 bacharéis por ano. Imagina, estudando pintura no dia, tem que fechar as portas, né? Na época não, eram 100, né? Era 100 e dispersava tudo pela cidade inteira. Mas era uma época muito interessante a faculdade, então tudo se misturava, aquela coisa, né, do movimento, né? Às vezes quando o DOPS baixava lá na faculdade, né? E sempre levava um ou outro, porque tinha agentes infiltrados entre nós, né? Nós não sabíamos, né? Mas tinha estudante.
que era infiltrado, e outros que eram simpatizantes, não tão infiltrados, mas que era dedo duro mesmo. E nós sabemos o nome de alguns, né? Sabíamos o nome de alguns, né? E que deduravam a molecada, olha, teve reunião lá, outro soltou bomba lá, outro fez não sei o que lá, né? Então, mas eram momentos assim de tensão, né? Porque era época que pendurava a gente, lembra? O Vladimir Herzog, que era santista na época, né? Então, a gente vivia esse momento, né? Vivia, e aí quando morria alguém, ou sumia, né? Era preso, ou descobriu algum aparelho, né? Então, era aquele movimento na faculdade, né? E era aquele alvoroço, porque espalhava. É que nem você pisa num formigueiro, né? Espalha aquilo até juntar o grupo, né? Então o pessoal ficava tudo meio alvoroçado, né? Na época, né? Mas foi um momento rico na cidade. Acho que esse movimento foi muito valorizado depois, né? Foi muito entendido. E grandes lideranças políticas saíram desses movimentos, né? Desses movimentos estudantis. Aliás, até hoje, né? Emerge do movimento estudantil. Né? Santos é uma cidade em que os projetos inovadores muitas vezes são bloqueados. Por que tem, assim, no sentido popular, a turma do nada vai dar certo? Aqui em Santos. Santos é uma contradição, né? Porque ao mesmo tempo que nós somos chamados a cidade da resistência, a cidade vermelha, é uma cidade conservadora, né? O santista, ele é conservador e é mesmo. Ele é bairrista, o santista é bairrista. Ele tem ciúme da cidade dele. O santista tem ciúme das coisas dele. E quando nós vamos para outro lugar, não é para falar, mas não enchemos o peito, eu sou santista. Não é para ficar aqui, dá um orgulho para ele falar, eu sou santista, todos nós aqui, né? Os mais novos, os mais antigos, você chega, eu sou santista, né? Parece que aquilo te enche de vontade, né? Porque o pessoal já respeita, né? E tu fala com um orgulho que é santista, né? Então, acho que esse orgulho, esse ciúme das nossas coisas, né? E também por ter aqui em Santos organizações que outras cidades não têm, né? Que cidade tem? Né? Nós temos aqui o Instituto Histórico e Geográfico da cidade, né? Nós temos o MAF, Movimento de Arregimentação Feminina, né? Que são pessoas que são cidadãs, que estão sempre fiscalizando as coisas da cidade, né? Nós temos vários movimentos culturais que estão sempre, tudo tem os Rotaries, tem os Lions, tem movimento de servir, maçonaria, nós temos entidades, 1000 aí que tem ONGs, né, uma série de ONGs de preservação de vida animal, de tudo, né? Ou de um bairro, ou de um jardim, de qualquer coisa. Nós temos aqui, a cidade tem uma participação política muito forte, né? E as pessoas mais antigas mesmo participam disso, não é só molecada, não, é o pessoal mais tradicional. Então, quando você fala em mexer em alguma coisa, sempre tem um movimento de algum segmento que vai te impedir de você fazer alguma coisa, né? Jardim da Praia, então, é intocável, né? É uma coisa que hoje você não pode nem pensar em fazer alguma coisa no Jardim da Praia, né? Até porque agora já está tombado pelo patrimônio, ou pelo menos está em processo de tombamento pelo patrimônio histórico do Estado de São Paulo. Ali você não pode derrubar a árvore mais. Você não pode derrubar uma árvore, né? Essa ciclovia, por exemplo, que foi feita, foi um grande avanço ali, né, para fazer aquilo ali. Ela estava originalmente projetada para fazer na areia, quer dizer, acabou a calçada, começa a ciclovia. E eu acho que seria até mais interessante ali, não sei, agora, do ponto de vista urbanístico, sei lá, né? Na época eu defendia até essa ideia, né? Ela para ser junto ali à areia, né? E os calçadões preservados, né? Mas não, resistência por causa da areia, que vai entrar na areia, vai acabar com a areia, vai acabar 1 metro de areia. Né? E não, que não entra na areia, não entrou na areia. Né? E foi no jardim. Então tem essa característica, ao mesmo tempo que ela que tem politicamente ela é de resistência, uma cidade que dá exemplo de sempre, está sempre na vanguarda, né? Isso eu falei desde o tempo de José Bonifácio, né? Na proclamação da República também, na independência lá com o Zé Bonifácio, sempre teve santista brigando por isso, nas teses abolicionistas, o Quilombo do Jabaquara é pioneiro quase no Brasil inteiro, né, que era aqui o pessoal do Quintino de Lacerda. Então, a gente tem história sempre de vanguarda, né? E ao mesmo tempo somos ciumentos, somos conservadores, né? Se fala vai mexer alguma coisa, não, para aí. Fala em tampar o canal para criar uma via alternativa para circular bicicleta, para o canal ninguém mexe. Né? E não mexe mesmo. Você não mexe no canal, você não mexe nas árvores, você não mexe no casaril,
você não mexe no jardim. Entendeu? Nós temos lá o emissário, né? O emissário submarino, um exemplo mais recente, agora mais contemporâneo aí, né? Para fazer um jardim, o que vai ser feito lá? Jardim. O que vai ser feito no emissário? Né? Não vai ser feito nenhuma edificação, nada. Vai ser a continuação do Jardim da Praia, apenas com algum equipamento. Vai ter lá um monumento em homenagem à imigração, 100 anos de imigração da japonesa. Vai ter talvez uma pista de skate, não sei se vai ter um ponto para uma emergência, até para salvar vidas de banhista que está por ali, quer dizer, uma coisa que não interfere em nada na paisagem, está lá na frente, né? E o resto é jardim, é árvore, alameda e tal. Teve ação do Ministério Público Federal, teve movimentos dos amigos da praia, teve um monte de abaixo-assinado contra a urbanização. Quer dizer, dá a entender que nós preferimos aquilo tudo escuro, com marginais, o pessoal ir lá se drogar, do que aquilo urbanizado, iluminado, e você sendo ocupado por famílias, por todos nós lá, ocupar um espaço nobre da cidade. Então você vê que a nossa às vezes, irracionalidade, entre aspas, é tanta, que nós até queremos impedir algo que venha beneficiar a cidade. Né? Então, quando você fala em projeto de vanguarda, de modificar costumes, realmente Santos é muito difícil. Santos é muito difícil. Odair, agora que você está sendo reconduzido à Câmara, quais são suas perspectivas em relação a essa atividade de política? Então, Cláudio, a gente tem muito projeto, né? Lá eu tenho uma característica, eu falei no início aqui, que a gente não faz propostas em panfletos, porque eu não me amarro numa proposta. Nós andamos na cidade inteira, né? E eu tenho projeto em vários segmentos. Tenho projeto nas escolas, eu tenho projeto para escolas, para meio ambiente, para a área cultural, preservação de patrimônio, para a área da terceira idade, para tudo quanto é jeito, né? Hoje, se a escola pode colocar hoje um painel na sua fachada, do Banco do Brasil, e oferir algum dinheiro com isso, é projeto meu. Né? Que, junto com as APMs, eu fiz um projeto para a APM administrar, junto com a direção da escola, toda a propaganda na área externa da escola, porque a escola nunca tem dinheiro. Você é professor, sabe disso. Não tem dinheiro para comprar giz, para comprar um apagador, para comprar... Agora acabou isso, não sei se acabou o giz ou o apagador, né? Mas não tem dinheiro para as coisas mínimas, o material de limpeza que a prefeitura é muito travada. Então, quando você... está faltando papel higiênico na escola, tem que fazer concorrência para comprar para várias escolas, para depois estar fazendo... Então, essa APM, administrando esse dinheiro, ela já tem mais agilidade, né? Então, esse é um projeto meu. Tem um projeto meu também na área de escola, que obriga as escolas a ter depósito de lixo de vidro, de plástico, de papel e lixo orgânico. Isso aí ajudou muito nessa questão da reciclagem do lixo limpo, né? É projeto meu. Né? Na área de... Eu não vou lembrar de tudo, mas na área que eu estava falando do patrimônio histórico, muito interessante, eu ouvi um historiador, Valdir Rueda, e muito amigo nosso também, sempre frequentava meu gabinete, ele falou assim: daí, o pessoal está derrubando as casas todas, não vão ficar sem memória e tal. Então eu fiz um projeto seguinte: quando o imóvel é tombado, tudo bem, está tombado, está preservado. Mas imóveis não tombados e que tenham mais de 50 anos, né? Então ele vai ser, ou 50 anos ou mais, ele vai ser derrubado porque não tem lei que impeça a não ser que você vai tombar, mas vai tombar a cidade inteira, né? Então, na lei que está vigorando, você é obrigado a fotografar todo o imóvel, e eu dou a dimensão da foto, é o tamanho de uma folha de caderno, as fotos, eu não sei precisar a medida agora, mas tem que fotografar detalhes detalhes do banheiro, das peças, das peças do mobiliário, das fechaduras, das ferragens, das portas, das janelas, para você retratar uma época, entendeu? E aí, a hora que demolir, porque aí você fazer um prédio, aquilo acompanha o processo de construção do imóvel, do novo imóvel que vai surgir lá. E quando for aprovada a planta, aquilo tudo que foi feito, todas aquelas fotos, vai para a Fundação Arquivo em Memória, você preserva, pelo menos por foto, por imagem, aquilo que foi um dia um imóvel da cidade, naquele local. Né? O resto é preservado pelo patrimônio histórico. Né? Tem para a terceira idade, né? Muita atuação nos SECONs da vida aí, que a gente fez muito projeto para esses SECONs, o Flávio acompanhou bastante isso. Né? E o mais recente é o Vovonauta, projeto que eu fiz, que virou lei, em agosto de 2003, isso aí. Lógico que eu conversei com o Beto, né? E falei: ó, Beto, vou fazer um projeto que vai dar despesa, porque o vereador não pode fazer lei
que obrigue o executivo a fazer despesa, que ele possa contrair despesa. Eu não posso aumentar a receita, diminuir a receita, criar imposto, dar desconto, dar anistia, aumentar o salário de funcionário, requalificar funcionário, tudo que der despesa para a administração, o vereador não pode legislar, né? Agora, pode haver tolerância. Por exemplo, eu criei um programa. Então, qual é a tolerância? O prefeito entender que o programa não é bom, fala, tá bom, eu vou sancionar e vai valer. Então, quando eu fiz o projeto de criar um curso de informática para a terceira idade, eu não coloquei vovonauta, lógico, eu coloquei. Obriga a prefeitura a criar um programa para a terceira idade, pessoas com mais de 60 anos, curso gratuito e tal, legal. Foi um negócio muito interessante. Que foi inspiração da minha equipe de trabalho, onde o Cláudio participou nessa época também, junto com a Edna, junto com a Beth, junto com a Rosalie, no gabinete da presidência da Câmara, eu era presidente da Câmara. Fizemos uma reunião e saiu esse projeto. E ali, falei com o Beto, olha Beto, você sanciona aí, sanciona. Sancionou. Em fevereiro de 2004 ele criou, a prefeitura cria o Vovonauta, com todos os elementos que estavam naquele projeto de lei. Então, atuei em bairros, em morro, né, junto à comunidade. Bom Dizer Menina é o maior exemplo, né, que a gente se envolveu muito, né, na Vila Progresso, no Sabor. Enfim, é o vereador da cidade, né, a gente está aí disposto a... E eu falo, né, eu vou ser a voz de vocês, quer dizer, vou nos segmentos e falo, eu estou aqui para isso, quer dizer, se você tem uma ideia, leva para o meu gabinete, vamos discutir. Se a comunidade precisa de um vereador, me chama. Então, eu vou na comunidade, vejo a necessidade, transformo em requerimento, levo quem faz obra pelo braço, levo o secretário de obra, levo o prefeito se for necessário. E as coisas acontecem, né? Então, acho que esse é o trabalho do vereador, né? Trabalhar com atenção, estar atento às necessidades e atento também no dia a dia, nas relações da população, para a gente poder, através de algum projeto, melhorar a convivência da população na cidade, aqui, né? As nossas relações todas. Né? Assim, já partindo também para o encerramento um pouquinho, né? Como o senhor vê assim, as perspectivas, né, de desenvolvimento da cidade, né, as projeções que temos? Então, eu vejo com bastante otimismo, sabe? Vejo com bastante otimismo. E vejo que, por exemplo, agora, vou até fazer apologia ao Papa aqui, né? Nós elegemos um prefeito muito comprometido, quer dizer, não só comprometido, mas muito consciente e competente, né? Eu penso que esses próximos 4 anos, eles vão ser fundamentais nesse processo de transição que a cidade vai viver, sabe? Vai ser fundamental esse período de transição. Esses 4 anos, ele vai servir de base para todo o processo de transformação que a cidade vai viver. Então, quando eu falava das minhas andanças, olha, nós temos que ter um legislativo comprometido, né? Lógico que eu fazia a minha campanha, né? Mas, de uma certa forma, eu falava, a gente está, se não vota em mim, procura votar em alguém consciente, preparado, porque haverão grandes discussões aí em torno das modificações que vão surgir. O prefeito vai precisar de uma ajuda na Câmara para estar implementando os projetos que vão dar impulso a esses crescimentos que a cidade vai experimentar. Então, nós temos que ter grandes discussões para preparar a cidade para esse futuro, né, que é agora, né? Então, não podemos estar tratando as coisas com muita leviandade, ou só com um negócio, ou com uma coisa banal, ou com uma oposição gratuita, ou um projeto pessoal. Acho que agora a gente está no momento de estar pensando mais na cidade mesmo. É pensar em ajudar o prefeito, em ajudar a cidade, ajudar a preparar a cidade, porque é o momento que nós vamos viver de transformação, é um momento muito importante. Eu estou falando que acho que é o segundo grande momento que a cidade vai viver na sua história toda. E é preparar a cidade para uma outra realidade. Essa realidade de arranha-céus que nós estamos experimentando é uma realidade. Nós estamos vendo lá as palafitas que valiam 5 mil, valem 15, 20 mil. A cidade está experimentando um novo boom de imobiliário, às vezes irreal, né? Mas é que não tem mais espaço na Santos Ilha. Então nós temos que experimentar, nós temos que preparar um plano diretor para Santos Continental, né? E não são todas as áreas que são passíveis de serem ocupadas, porque nós temos muito impedimento do meio ambiente, né? Nós temos áreas de preservação ali, acho que 80% ou 90% da nossa área continental é de área de preservação, né? Então nós temos que fazer um plano diretor muito bem direcionado para lá, brigarmos para essa interligação, para criar mais espaço para não ficar muito adensado aqui, e esse adensamento também vai ser com o tempo inevitável. Nós estamos derrubando um prédio de 3 andares para fazer de 10, estamos ali em frente ao liquidário, estão derrubando um prédio de 8 andares para fazer mais um. Nós derrubamos recentemente um hotel de
de 12 andares, o Hotel Indaiá, vai fazer outro espigão. Quer dizer, a cidade não está mais atrás de terreno, já está derrubando propriedades mais baixas para fazer outras mais altas. Então nós temos que preparar a infraestrutura viária para isso, de que forma nós vamos encarar isso. Cada vez que sai uma casa, um prédio e entra lá um prédio de 30 andares, quantas novas famílias vão ocupar? Hoje não é mais 2 carros por família, hoje são 3 carros por família. O impacto que tem no trânsito, o impacto que tem no meio ambiente também. Então, nós vamos experimentar, eu penso que nesses próximos 4 anos aí, um momento de grandes transformações, e que vai exigir do nosso governante atual, da Câmara, da sociedade civil como um todo, dos órgãos não governamentais, mas que são ativos, que são vivos e que sempre nos auxiliam, vai exigir muita responsabilidade, vai exigir menos discurso gratuito para a plateia, vai exigir mais situações mais concretas, com mais conteúdo do que o discurso simples, né, da demagogia, ou da facilidade, ou do benefício pessoal imediato. Acho que nós temos que pensar na geração, temos que pensar na modificação que a cidade vai experimentar, temos que pensar na cidade para frente, e bem para frente mesmo, porque esses 4 anos vão ser fundamentais na vida da cidade. Odair, nós gostaríamos de agradecer a sua participação nesse nosso projeto, que é uma parceria com a Unimonte, e com certeza te convidar para um bate-papo informal, que foi isso aqui, foi um registro maravilhoso, e com certeza você vai ter uma segunda edição, viu? Tá, obrigado. É uma satisfação muito grande, em meu nome, em nome da Fundação, da Unimonte também, do meu colega Dionísio, a Beth e o nosso estagiário, que está aqui dando esse apoio a gente. Tá bom, Cláudio. Muito obrigado. Hein? Eu que agradeço, olha, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, de uma certa forma me eternizar, graças a vocês, né, o Dionísio, a Beth, você, Cláudio, você também, que está começando agora, o Manuel que está começando bem, né, parabéns a você pelo interesse, acho que é desse jeito que nasce. Os grandes homens nascem desse jeito, assim, com esse interesse que você demonstra, que com certeza você vai participar ativamente do futuro dessa cidade. Com certeza, eu espero, daqui a 20 anos, 30 anos, falar assim, olha, teve um cara lá que falou lá atrás, falar para os teus alunos lá, vem cá, mostrar o Odair lá, brincalhão, falando lá para você, depois me levar para visitar meu túmulo em algum lugar aí, entendeu? Ótimo. Ele falou assim, né? Mas falou alguma coisa boa da cidade aí, né? Tratou pelo menos uma época que a gente pôde testemunhar e vivenciar aí, tá? Obrigado. Muito obrigado a todos aí. Mais uma vez agradecemos. Tá bom. Obrigado, Tá ótimo. pessoal. Valeu. Valeu. Aí, hora. Valeu, pessoal.